Bem, vamos começar então a falar sobre basicamente matemática. Talvez o propósito deste vídeo seja basicamente uma extensão daquele vídeo que eu fiz acerca do problema da matemática, em que nesse vídeo eu de certa forma fiz uma reflexão acerca de quais são os problemas essencialmente que muita gente tem com matemática e como é que se pode essencialmente mudar talvez o paradigma das coisas. Nesta aula eu vou obviamente abordar algumas ideias em relação a isso. Vou dar obviamente um exemplo, mas fundamentalmente eu vou começar então por falar sobre basicamente esta ideia. Vamos supor, por exemplo, talvez, aliás, antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria pelo menos deixar obviamente claro que este vídeo não é obviamente um vídeo em que eu vou abordar aqui um dos conceitos que tem a ver obviamente com a análise matemática, mas eu vou obviamente ter neste canal vários vídeos em que eu vou ter, por exemplo, tudo organizado. Este vídeo obviamente só tem um intuito para dar obviamente para ser obviamente um vídeo ou um conteúdo que acaba por estender aquilo que eu tive basicamente a revelar no último vídeo. Portanto, isso talvez seja o objetivo primordial daquilo que eu vou tentar fazer hoje. Portanto, tecnicamente não é uma aula teórica, mas eu vou pelo menos abordar alguns conceitos que são obviamente importantes para, de certa forma, consolidar aquilo que eu tinha dito na última aula. E então, basicamente, eu vou aqui evidenciar basicamente esta questão. Então, se eu tiver, por exemplo, esta linguagem, vamos supor que eu tenho, por exemplo, esta linguagem, inclusive isto é uma coisa bastante interessante, porque fundamentalmente isto acaba por ser uma linguagem que acaba por assustar bastantes pessoas, certo? No sentido em que, por exemplo, o que é que isto quer dizer? O que é isto, fundamentalmente? O que é esta linguagem? O que é que isto quer dizer, basicamente? E aqui está. A grande questão é mesmo essa. Quando nós começamos a trabalhar com matemática, uma das concepções que nós devemos ter acerca, principalmente desta área do conhecimento, é que é uma linguagem. E é uma linguagem que opera, obviamente, através da razão, da lógica. Ela não é uma linguagem que, de certa forma, é vaga. Ela não tem sentido. Não, ela tem sentido. E então, fundamentalmente, a questão mesmo é essa. O que é que isto quer dizer, basicamente? Inclusive, já vou explicar o que é que isto quer dizer no contexto, obviamente, da análise matemática. Mas isto, aliás, isto é basicamente o padrão analítico que nós vamos conseguir basicamente observar em qualquer sucessão ou sequência matemática que tende para mais infinito. Quando temos, por exemplo, uma sequência que tende para mais infinito, cujo limite é o mais infinito, algo que nós vamos observar é basicamente esta relação matemática. Mas que relação é esta, ou que padrão é este? Tem a ver com esta ideia primitiva. O que aqui está explícito é isto que eu vou basicamente agora revelar. Quando nós temos uma solução, uma sequência matemática que tende ou diverge para mais infinito, quando o n tende para mais infinito, os elementos da solução da sequência matemática eles vão divergir para mais infinito. Então isso quer dizer basicamente que por maior o número que eu consigo essencialmente imaginar, vai existir um elemento da sequência ou da solução matemática que é maior do que esse número. E então, aquilo que está basicamente expresso aqui nesta linguagem matemática é essa realidade. Para qualquer L, sendo L esse maior número que eu consigo essencialmente imaginar, vai existir basicamente um elemento que consequentemente o elemento da solução vai ter obviamente uma ordem. Vai existir uma ordem natural, a partir da qual todas as ordens superiores a essa vão ser basicamente ordens cujos os respectivos elementos vão ser maiores do que este elemento L. Então, fundamentalmente, esta ideia, pelo menos que nós devemos tirar, é que esta condição, esta realidade analítica vai transmitir esta ideia de certa forma primitiva e fundamental, que acaba por caracterizar uma solução, uma sequência matemática que diverge para mais infinito. Que é, por maior o número que eu consigo essencialmente imaginar, vai existir uma ordem a partir da qual todas as ordens superiores ou iguais a essa vão essencialmente acabar por formar elementos da solução da sequência matemática maiores do que esse L. Por maior obviamente o número que eu consigo essencialmente imaginar, vai existir um elemento da solução da sequência matemática maior do que esse valor. E isso vai acabar essencialmente por demonstrar o quê? Vai acabar por demonstrar que a solução ela diverge para mais infinito, porque ela vai ficar cada vez maior quando o n tender para mais infinito. Eu já vou obviamente trazer aqui um exemplo para evidenciar tudo isto, mas só obviamente para evidenciar então esta realidade eu vou dar então este exemplo. Vamos supor que nós temos aqui a solução A índice n, definida analiticamente por 3n. Neste caso então, e a questão mesmo é essa, eu já vou explicar talvez o propósito daquilo que eu tenho agora feito, mas
Vamos obviamente analisar agora matematicamente. Temos aqui uma solução, uma sequência matemática que vai associar cada valor natural com o seu respectivo triplo. Então, por exemplo, se eu calcular o A índice 1, nós vamos estar basicamente a multiplicar o 1 por 3. Vamos estar a pegar no triplo do 1. E então 3 a multiplicar por 1 vai ser igual a 3. Então o elemento de ordem 1 vai ser basicamente 3. Sei lá, o elemento de ordem 2, por exemplo. Quanto é que vai valer o elemento de ordem 2? O elemento de ordem 2 vai ser igual e nós conseguimos expressar esta realidade, claro, de maneira analítica, mas nós conseguimos observar analiticamente que esta solução, esta sequência matemática vai associar cada valor natural com o seu respectivo triplo. Então qual vai ser o triplo de 2? Porque analisando a natureza que neste caso isto é a expressão do elemento geral desta solução, desta sequência matemática, nós vamos conseguir observar que o valor aqui vai ser basicamente 6. Então 2 a multiplicar por 3 vai ser 6. Então vamos colocar aqui esta informação. Vamos calcular basicamente o elemento de ordem 3. Então o elemento de ordem 3 vai ser igual a quanto? Vai ser obviamente igual a 9, porque vai ser 3 a multiplicar por 3 vai ser 9. E vamos agora multiplicar o elemento, aliás, vamos calcular o elemento de ordem 4. 3 a multiplicar por 4 vai ser igual a quanto? 3 a multiplicar por 4 vai ser igual a 12, então o elemento de ordem 4 vai ser 12. Vamos ter aqui esta informação. Existem várias maneiras de nós representarmos uma solução, uma sequência matemática. Podemos representar por basicamente um gráfico, podemos representar listando os elementos desta solução, desta sequência matemática. Existem inúmeras maneiras de fazermos isso, até porque uma solução é basicamente uma função, só que é uma função obviamente cujo domínio vai ser o conjunto dos números naturais, porque fundamentalmente só vamos calcular as imagens de objetos naturais. Mas a minha questão, obviamente, eu já vou obviamente abordar isso, mas o que é que acontece fundamentalmente? O que é que acontece, por exemplo, se eu for e continuar a calcular, por exemplo, o que é que acontece quando eu aumentar aqui a ordem? Qual vai ser o padrão que os elementos desta solução, desta sequência matemática vão ter? Será que eles vão convergir para um determinado valor ou eles vão divergir para mais infinito? Quando o n tende aqui para mais infinito, será que os elementos da solução da sequência matemática vão divergir para mais infinito? Vamos calcular, por exemplo, o elemento de ordem, sei lá, 1000. O elemento de ordem 1000 vai ser igual a quanto? 3000. Mas, enfim, o que é que nós vamos conseguir basicamente verificar? Que, quando o n tende para mais infinito, os elementos desta solução vão basicamente tender para mais infinito, vão divergir para mais infinito. Eles não vão convergir ou não vão tender basicamente para um determinado valor real. E isso vai ser o padrão, talvez analítico, que nós vamos conseguir basicamente observar nos elementos que de certa forma compõem esta solução, esta sequência matemática. E então o que é que isto quer dizer basicamente? Fundamentalmente, esta informação que eu tinha basicamente colocado aqui, de que fundamentalmente uma solução, uma sequência matemática que tende para mais infinito ou diverge para mais infinito, é uma solução que vai verificar basicamente esta condição. Por maior o valor essencialmente que eu consigo essencialmente imaginar, vai existir uma ordem a partir da qual todos os elementos de ordens superiores ou iguais a essa vão ser maiores do que esse L, por maior que ele seja. Eu já vou argumentar aqui o exemplo. Vamos ter então aqui a solução A índice N. E a solução A índice N é definida analiticamente por 3N. Se esta solução, esta sequência matemática, ela diverge para mais infinito, se ela vai tender para mais infinito, por maior o valor que eu consigo essencialmente conjecturar, vai haver um elemento da solução da sequência matemática maior do que esse valor. E isso vai ser a realidade que nós vamos conseguir conjecturar. Analiticamente, nós até conseguimos encontrar a partir de que ordem os elementos da solução da sequência matemática vão ser maiores do que esse valor. E podemos trabalhar em abstrato. Nós podemos essencialmente provar que para qualquer valor real dado L, por maior que ele seja, vai sempre existir uma ordem a partir da qual os elementos da solução ou da sequência matemática vão ser maiores do que esse L, provando essencialmente esta ideia de que a solução ela vai divergir ou vai tender para mais infinito. Neste caso, eu vou dar aqui o exemplo, e então eu vou colocar aqui esta informação, A índice N. Vamos supor, por exemplo, que eu quero saber qual é a ordem a partir da qual os elementos da solução ou da sequência matemática são maiores, por exemplo, do que 30, por exemplo. Então eu quero saber qual é a ordem a partir da qual os elementos da solução são maiores do que 30. Como é que eu posso trabalhar analiticamente com esta realidade? Então é básico. Basta analisar que, reparem, A índice N é definido analiticamente por 3N. Eu vou colocar aqui A índice N vai ser
maior do que 30. Então, o que é que nós queremos basicamente descobrir? Nós queremos saber quais são os valores naturais que, se nós basicamente colocamos aqui nesta expressão, e fundamentalmente o que nós vamos estar aqui a fazer é multiplicar esses valores naturais por 3. Então a questão mesmo é essa, nós queremos descobrir quais são os valores naturais que, ao multiplicarem basicamente por 3, o resultado vai ser maior do que 30. Então é isso que nós queremos basicamente descobrir. E fundamentalmente vamos ter que esta desigualdade. Ao resolver esta desigualdade, nós conseguimos encontrar a ordem a partir da qual os elementos da solução vão ser basicamente maiores do que 30. Neste caso, vamos ter de resolver esta desigualdade, esta inequação. 3 a multiplicar por n vai ser maior do que 30. Qual é o valor que, se multiplicar por 3, o resultado vai ser maior do que 30? Vamos ter de resolver esta inequação e vamos colocar aqui que n vai ser maior. E aliás, vamos colocar aqui n vai ser maior do que 30 a dividir por 3. E então vamos ter que n vai ser maior do que 10. O que é que isto quer dizer basicamente? Isto é uma informação. Esta informação ela vai basicamente acabar por conectar estas ideias, porque fundamentalmente nós conseguimos encontrar a ordem a partir da qual os elementos da solução vão ser maiores do que 10. Todos os elementos da solução da sequência matemática com ordens superiores a 10 vão ser elementos da solução maiores do que 30. Vamos, por exemplo, calcular o elemento de ordem 11, para nós verificarmos esta ideia. Para calcular o elemento de ordem 11, vamos colocar então aqui esta informação. Vamos basicamente ter 3 a multiplicar por 11 e o resultado vai ser basicamente 33. Portanto, o elemento de ordem 11 vai ser igual a 33. E a questão mesmo é essa. Isto acaba por comprovar a informação que nós tínhamos anteriormente. Nós conseguimos então observar que os elementos de ordens superiores à ordem 10 vão ser elementos maiores do que 30. E isso acaba basicamente por comprovar aquilo que nós acabamos de deduzir. Agora, aquilo que eu queria basicamente fazer era, talvez era basicamente explicar a lógica desta informação. O que é que isto quer dizer basicamente? Era aquilo que eu tinha falado basicamente no início. Para qualquer L maior do que 0 vai existir uma ordem a partir da qual os elementos da solução da sequência matemática vão ser maiores do que esse L. Basicamente, isso acaba por provar que a solução ou a sequência matemática ela diverge ou tende para mais infinito. E então, tendo basicamente a índice n igual a 3n, vamos então basicamente provar. Inclusive, eu não estou a trabalhar aqui com... Claro, eu não estou a trabalhar com a notação matemática mais apropriada, porque, por exemplo, se eu quisesse denotar que o limite desta solução é o mais infinito, eu tinha de utilizar esta notação. Teria de colocar aqui limite de x, quando tende para mais infinito, de 3n, e tinha que colocar aqui mais infinito, claro, e tinha obviamente de trabalhar de uma maneira mais organizada e mais, em termos de linguagem matemática, tinha de ser um bocadinho aqui mais preciso, mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é pelo menos trabalhar aqui com as ideias, porque fundamentalmente o mais importante é perceber. Eu posso obviamente não estar a ser muito claro na minha explicação, mas fundamentalmente aquilo que eu quero apresentar é talvez a lógica por trás destes processos. Porque se eu quiser provar que esta solução, esta sequência matemática, ela tende para mais infinito, como é que eu posso fazer isso? Basta verificar se ela vai essencialmente ser uma solução, uma sequência matemática caracterizada pela existência desta realidade. Qual realidade? Por maior o valor que eu consigo essencialmente imaginar, se esta solução ela diverge para mais infinito, vai existir uma ordem a partir da qual os elementos da solução da sequência matemática vão ser maiores do que esse valor. E isso quer dizer essencialmente o quê? Que ela vai divergir para mais infinito, ela vai tender para mais infinito, os valores vão ficar cada vez maiores. Claro, talvez isto possa parecer um bocadinho, talvez isto possa um bocadinho ser mais complexo, porque eu aqui já estou a trabalhar com uns conceitos um bocadinho mais abstratos e está relacionado com a análise matemática, então, e claro, isto tem a ver um bocadinho mais com cálculo, então é uma parte um bocadinho mais complexa. Eu poderia obviamente utilizar exemplos mais básicos, mas vamos então pelo menos terminar aqui de falar sobre isto. Então, basicamente aquilo que nós queremos observar é que, dado um valor L maior do que 0, queremos basicamente analisar que, por maior o valor que nós possamos dar, vai sempre existir uma ordem a partir da qual os elementos da solução vão ser maiores do que L. Aquilo que nós queremos basicamente verificar é se isso vai acontecer, porque se isso não acontecer, o que nós então podemos conjecturar é que a solução ela não diverge para mais infinito. Se existir basicamente uma ordem a partir da qual os elementos da solução não vão ser maiores do que
do que um determinado L dado, então isso acaba por, de certa forma, desmistificar a teoria de que esta solução, esta sequência matemática, tende para mais infinito. Então a ideia basicamente é essa. E eu vou agora trabalhar com esta desigualdade. A índice n vai ser igual a 3n. Mas então, basicamente, dado um valor real qualquer, por maior que ele seja, vamos verificar se vai existir uma ordem a partir da qual os elementos da solução vão ser maiores do que este L. Então vamos colocar aqui esta informação, 3n. Porque A índice n é definido analiticamente por esta expressão 3n, vai ser maior do que n, L. Se conseguimos basicamente resolver esta inequação em ordem n, então acabamos por comprovar basicamente esta ideia. Eu vou fazer basicamente isso, então vamos ter aqui 3n maior do que n, L. Vamos ter n vai ser maior do que L dividido por 3. E o que é que isto quer dizer basicamente? O que nós acabamos de fazer foi encontrar a ordem a partir da qual os elementos da solução da sequência matemática vão ser basicamente maiores do que qualquer L dado. Como assim? Se eu fixar, e inclusive é preciso obviamente fazer esta interpretação, porque muita gente acaba por negligenciar esta parte. Esta informação que nós temos aqui ela é bastante importante, porque esta desigualdade ela vai permitir, por exemplo, ela revela essencialmente uma informação bastante importante. Se eu der, por exemplo, um valor real qualquer, vamos supor que eu fixava um número bastante grande, sei lá, 1 milhão. E eu queria saber a partir de que ordem os elementos da solução da sequência matemática iam ser maiores do que 1 milhão. Bastava pegar nesse valor e dividir por 3, porque nesta expressão, o que esta expressão vai aqui basicamente revelar, esta é a realidade. Dado obviamente um L qualquer, vamos sempre conseguir encontrar uma ordem a partir da qual os elementos da solução da sequência matemática vão ser maiores do que esse determinado valor real, o que acaba por comprovar que o comportamento dos elementos desta solução ou desta sequência matemática, quando o n tende para mais infinito, vai ser basicamente o mais infinito. E então é isso que nós tivemos basicamente aqui a analisar de maneira resumida. Claro que o objetivo obviamente desta aula não era tecnicamente, não era uma, assim, o objetivo desta aula não é de certa forma ser uma aula formal e completa. Aquilo que eu queria pelo menos era falar era sobre esta ideia. Fundamentalmente, nós podemos pensar que aquilo que nós temos aqui é algo inconcebível, que é algo extremamente complexo, mas na realidade não é assim tão, assim, é abstrato porque obviamente não é algo de certa forma tangível, mas talvez o propósito daquilo que eu tenho feito aqui nesta aula e talvez daquilo que eu tenho dito acerca basicamente da matemática é exatamente este, é que a matemática não é um conjunto de regras a serem seguidas, existe uma lógica. Então neste caso nós acabamos por verificar que esta solução, esta sequência matemática vai divergir para mais infinito. Eu vou só apagar aqui um bocadinho as coisas para clarificar estas ideias. Mas é basicamente isto. Portanto, o que é que eu quero, obviamente, pelo menos, só obviamente para terminar a aula, o que é que eu quero, pelo menos, ou quais são as conclusões que podemos tirar? Que a matemática é uma linguagem, então aquilo que nós temos aqui basicamente é uma linguagem. É importante, essencialmente, fazer a interpretação desta linguagem. Este símbolo aqui que nós estamos aqui a observar, significa para todo o L. Este símbolo aqui que nós temos significa que existe. P vai ser uma ordem que vai pertencer ao conjunto dos números naturais e nós vamos ter basicamente que, por exemplo, naquele exemplo que eu tinha dado, a partir de que ordem os elementos da solução iriam ser maiores do que 30? Era a partir da ordem 10, ou seja, todas as ordens superiores ou iguais à ordem 11 seriam ordens que se eu colocasse, ou se eu tentasse calcular ou aplicasse a solução ou a sequência matemática a essas ordens, eu iria ter basicamente elementos da solução maiores do que basicamente aquele valor que eu tinha fixado, que era basicamente 30. Então, é isso que nós tivemos então a analisar. Mas, de maneira geral, nós conseguimos então ver que isto acaba por ser basicamente uma linguagem. E é importante entender e ter esta concepção, porque fundamentalmente, não tendo esta concepção, acabamos por olhar para estas expressões e não sabemos essencialmente o que é que elas significam. Mas eu penso que talvez o principal objetivo para dominar essencialmente estes elementos de matemáticas é a prática. É sempre obviamente fazer exercícios e também dominar a parte teórica, mas é isso que nós tivemos essencialmente a fazer. Só obviamente para terminar aqui esta aula, o que eu queria também falar era sobre isso. Matemática é uma linguagem e para aprender matemática nós não vamos aprender matemática de maneira mediana, medíocre. Para aprender matemática é preciso obviamente dominar. É isso.
A questão mesmo é essa, é fazer o que a maioria não quer fazer, é aprender obviamente o porquê, é essencialmente derivar as coisas, não é regurgitar a informação e esperar obviamente ter... Claro, nós podemos ter sucesso académico mesmo que façamos isso, mas a mediocridade ela vai estar sempre presente em nós, e eu acho que a única forma de conseguir vencer isso nós nunca vamos conseguir descobrir quem nós somos se nós continuarmos a ser medíocres. E aquilo que nós devemos fazer sempre é, claro, não buscar mediocridade academicamente, mas mesmo intelectualmente, fugir obviamente da zona de conforto, sair obviamente dessa prisão mental e perceber essencialmente que se eu quero obviamente evoluir em qualquer área, eu tenho que fazer mais do que os outros, tenho que trabalhar mais do que os outros e tenho obviamente de fazer coisas inacreditáveis. E isso obviamente implica eu não usar o caminho mais fácil, não é eu regurgitar informação, não é eu decorar formas, é eu trabalhar, entender, perceber, usar a razão, expandir obviamente o meu conhecimento, expandir os meus talentos, porque só assim é que eu vou conseguir obviamente melhorar em qualquer área do conhecimento. Mas isso é a minha perspectiva, não só para matemática, mas para qualquer área. Basicamente é isso.